bem-vindos mais uma vez ao programa Saber Direito. Meu nome, como alguns já sabem, é Humberto Fernandes de Moura e sou professor de Direito Penal e Processo Penal. O tema desta semana, como alguns já sabem também, é Juizados Especiais Criminais. Nesta aula de hoje, vamos terminar o estudo a respeito da suspensão condicional do processo e, se for possível, começar a analisar os meios de impugnação dentro dos juizados especiais. Agradeço mais uma vez a presença dos alunos Kleber, a Carolina e o Marcos, que estão nos acompanhando nessa jornada aí dessa semana. Bem, como alguns já sabem também, nosso e-mail, para dúvidas e questionamentos, o e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Ainda não decorei, mas vou decorar. E eu gostaria de pedir que, se eventualmente houver alguma dúvida, por favor, encaminhe com o tema, Juizados Especiais, e indicação do meu nome, Humberto Fernandes de Moura, para que a gente possa identificar melhor essas dúvidas que serão oportunamente respondidas. Na aula de ontem, como foi já mencionado, nós estudamos a suspensão condicional do processo, que, como visto, é um benefício aplicado aos crimes cuja pena mínima não supera 1 ano. Benefício esse que vai além dos juizados especiais criminais e vai além das infrações de menor potencial ofensivo. Vimos os seus requisitos, como a pena mínima não inferior a 1 ano, o réu não está sendo processado ou condenado, ou não ter sido condenado por outro crime, não ser reincidente crime doloso, bem como as circunstâncias judiciais favoráveis, do tipo antecedentes, conduta social e personalidade, motivos e circunstâncias. Tá certo? Então, vimos também na aula de ontem que, ao tempo do oferecimento da denúncia, o Ministério Público deve oferecer também a suspensão condicional do processo, porque o réu tem direito à manifestação a respeito da possibilidade ou não de estar submetido à suspensão condicional do processo. E vimos também que a legitimidade para oferecer essa suspensão condicional do processo basicamente é do Ministério Público, mas não há por que excluir o querelante dessa possibilidade também. Agora, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco mais a respeito de que circunstâncias ou de que requisitos, ou melhor dizendo, quais seriam as condições que estariam sujeitos o réu para cumprimento da suspensão condicional do processo. Mais uma vez, devemos recorrer ao artigo 89 da Lei 9.099, que eu vou pedir a licença para ler. Como é que é o encaminhamento? Parágrafo 1º do artigo 89. Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições. Então, antes de analisar essas condições, vamos lá. Como é que funciona isso na audiência? Então, o Ministério Público, lá no seu gabinete, oferece a denúncia e a suspensão condicional do processo, chega ao juiz intima todos para uma audiência, e lá nessa audiência vai estar participando o juiz, Ministério Público, réu e seu defensor. A ausência do defensor, no caso, também é causa de nulidade absoluta. Então, nessa audiência, o juiz vai especificar as condições, vai informar o réu da possibilidade de suspensão condicional do processo, informar as condições e perguntar: réu, Tício, tão famoso, você aceita essas condições? Se o réu e o seu defensor aceitarem, o réu estará submetido a um período de prova, que a gente vai se submeter nesse período de prova às condições que a lei estabelece. Aí vem um dos 2 problemas principais. Réu e defensor divergem. O réu quer aceitar a suspensão condicional do processo e o defensor não aceita. O fato é atípico. O réu quer o quê? Atípico. O que é atípico? Não é crime. O que você fez não é crime. Furto de uso não é crime. Aí o réu, sem entender direito, fala assim: não, mas eu quero aceitar. E aí o juiz, vendo aquela discussão toda, o que o juiz vai fazer? E aí, vamos resolver? Aí o defensor fala assim: olha, excelência, eu orientei meu cliente a não aceitar a proposta,
mas ele quer aceitar. Então, o juiz, diante dessa dúvida, né, o que ele faz? Prevalece a visão do defensor ou prevalece a visão daquele que contratou o defensor? Aí, assim, pessoalmente, entendo que nesse caso específico, deve prevalecer a visão do autor, do réu. Ou seja, no sentido, se ele quer aceitar, mesmo a contragosto do seu advogado, o juiz deve aceitar. Agora, se o impasse for de tal forma que cause realmente um transtorno à audiência, o juiz pode perguntar, né, se o réu não tem interesse, por exemplo, em constituir novo advogado, para ser melhor orientado. Mas havendo divergência entre réu e advogado, prevalece, na minha visão, ou seja, o entendimento daquele que constitui o advogado, ou seja, prevalece a visão do réu. Se ele quiser aceitar, assim será aceito. Aí tem outro problema, mas aí o advogado, né, depois que sai dessa audiência, fala, mas réu, por que você aceitou? Não deveria aceitar. Aí o advogado, surge a seguinte ideia para o advogado. Muito bem. Oferecida a transação penal, o juiz recebe a denúncia e suspende o processo. É esse o encaminhamento. Já sei o que eu vou fazer. Vou impetrar um habeas corpus dizendo que aquele caso submetido ao juiz e que está suspenso, não há crime. Né? Que aquele fato, que aquela acusação é um constrangimento ilegal ao meu cliente. Será que vai colar? Né? Bem, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a aceitação da proposta da suspensão condicional do processo não impede que o advogado ou o próprio réu, impetre um habeas corpus para buscar o reconhecimento do constrangimento ilegal e, com isso, trancar aquela ação penal. Então, né, o que talvez intuitivamente a gente respondesse, não, ninguém pode alegar a própria torpeza, afinal de contas, ele aceitou, se ele aceitou, ele agora não pode desconsiderar o que ele falou, que pessoa de duas palavras, isso é lá algo, não é nada respeitável isso, mas, segundo a jurisprudência, o que prevalece é o seguinte, ele pode discutir a regularidade daquela acusação, mesmo aceitando a proposta de suspensão condicional do processo. Em outras palavras, ele pode impetrar um habeas corpus contra aquele recebimento da denúncia, mesmo tendo aceito a suspensão condicional do processo. Então, essas seriam duas questões assim para reflexão e voltemos então ao que estávamos estudando. Então, chega na audiência, juiz, Ministério Público, réu, seu defensor. O Ministério Público oferece, o juiz abre a palavra ao réu, o réu aceita as condições, e aí o juiz o que faz? Recebe a denúncia e suspende o processo. Mas que condições essas? Quais condições são essas que o juiz impõe ao réu? Né? As condições são aquelas, como eu disse no artigo 89, e são as seguintes. Primeira, reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. 2, proibição de frequentar determinados lugares. Né? Que lugares são esses? Fica para a criatividade aí de você que está em casa. Né? Mas normalmente é deixar de permanecer em bares, por exemplo, após as 10 horas da noite. 3, proibição de ausentar-se da comarca onde reside sem autorização do juiz. E 4, comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades. Bem, esse comparecimento pessoal e obrigatório mensal, em alguns locais está sendo mitigado, dada a própria carência de estrutura física. Então, normalmente, submete esse comparecimento pessoal aí fica restrito a ser trimestral em alguns casos. Tá? Então, além dessas condições, o parágrafo 2º estabelece o seguinte: o juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado. Então,
quais seriam essas outras condições? Essas outras condições seriam, né, por exemplo, o comparecimento a um curso, comparecimento a um curso profissionalizante, comparecimento a um curso de volante, né? Ou seja, se o crime eventualmente praticado foi algo relacionado a veículo automotor, o juiz pode impor como condição a frequência a um curso no Detran, por exemplo, né? Mas o que é importante? Não é possível aqui impor uma condição do tipo humilhante, né? Isso às vezes a gente, né, nota em alguns outros sistemas jurídicos. Por exemplo, tem um caso bem interessante aí de alguém que foi submetido à condição de estar na praça pública, né, batendo uma panela e dizendo que era culpado. Esse tipo de condição não é possível, ou seja, eu não posso impor ao réu uma condição humilhante. Tá? E essa é a principal limitação que é feita ao juiz quando estabelece essas condições. Então, vejam que aqui nenhuma dessas condições se trata propriamente de uma pena, né? Ou seja, reparação do dano, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de se ausentar-se na comarca onde reside e comparecimento pessoal, nada disso é propriamente uma pena. Então, na suspensão condicional do processo, por exemplo, diferentemente da transação penal, não há